Fala, galera. Bom dia a todos vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. 11 pessoas na sala. Vamos esperar a galera terminar de entrar aí para a gente, né, finalizar aí esse primeiro momento de bom dias, não é verdade? Para a gente poder iniciar nossa aula, beleza? Enquanto isso, enquanto a galera vai entrando, já dá aquele ok lá no chat lá para marcar sua presença, tá bom? E eu vou abrir o material para vocês, ok? Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Pronto. Já foi aberto. Vamos lá. Então, perfeito. Gente, somos 16 pessoas. Dá o ok lá no chat, fala um bom dia, conversa comigo para marcar sua presença no começo da aula. Faz esse favor. Massa. Vamos lá, né? Vou colocar uma telinha aí para vocês, para a gente poder, então, nos organizarmos aqui e dar sequência no nosso conteúdo. Galera, presta atenção. Na aula passada, eu falei com vocês sobre pronomes pessoais do caso... pronomes pessoais, falei do caso reto, que funciona como sujeito da oração, e do caso oblíquo, que se dividem em átonos e tônicos, com preposição e sem preposição, e funcionam como objeto da oração. Ou seja, objeto da oração é o complemento do verbo ali, certo? Sim ou não? Então, eu quero que vocês, então, fiquem espertos a respeito disso aqui, tá bom? Para poder usar eles. Então, olha só. Quem remete-se à primeira pessoa antes do verbo, você vai usar eu. Após o verbo, você vai usar me, mim, comigo. Tá certo? Me, mim, comigo. Certo? Então, toma bastante cuidado, né? Por exemplo, estou esperando você para me ajudar. Esse me é o me aqui, ó, que você está vendo aqui, certo? Só que a gente fala me, né? Estou esperando você para me ajudar, né? E toma muito cuidado para não falar, então, estou esperando você para me ajudar, né? O me aí é um negócio complicado, porque normalmente ele não vai vir antes de verbo, tá bom? Ele só vai no final da frase, né? João viajou para a Europa e trouxe um presente para mim. Pegou a ideia? Então, quer dizer, ele precisa de preposição. Lembra que eu estava explicando para vocês isso? Antes dele vai ter que ter o quê? Uma preposição. Então, ó, trouxe um presente para mim, lá no final, né? Ele é um tipo de pronome que ele vai ser passivo, ele vai receber, né, alguma coisa, tá certo? Quero que vocês entendam isso, né? Fique de olhos vendados, pois eu tenho uma surpresa para ti, né? Ti, aí nesse caso é o ti mesmo, né? Ti, né? Agora eu te, né? Aguarde um pouco que eu vou te explicar. Aí já é diferente. Te explicar seria esse T aqui, ó. E apesar dos dois ter o mesmo som, o ti e o T, né? Eles são diferentes, tá certo? São diferentes. Esse aqui, ele pode vir antes do verbo, sem problema nenhum, né? Ele faz referência à estrutura verbal. Agora, esse outro aqui não, ó. Para ele aparecer antes dele, precisa de quê? De uma preposição aparecer para ele poder ser usado. Beleza? Bom dia, bom dia. Bom, então vamos lá? Continuando. Pronomes possessivos. Lembra que eu falei para vocês ontem na aula a respeito de pronomes possessivos? A respeito da seguinte situação, olha só. Eu tenho um pronome que é masculino e singular, e aí ele faz a flexão para o plural, faz a flexão para o feminino, e o feminino não, né? E o feminino pode fazer a flexão para quê?
para o plural também. Então, quer dizer, eu tenho singular e plural, né? Singular e plural que você está vendo aqui é com relação a quê? Primeira, segunda, terceira pessoa, essa classificação aqui. E primeira, segunda, terceira pessoa, né? Aqui, meu, se não for só de mim, né? Se não for só do eu, se for do eu e mais alguém, vira o quê? Nosso, não é isso? É igual... já viu aquela situação assim? Claro que é uma piadinha, uma brincadeira, né? Não leve em consideração a questão, mas o pessoal fala assim, se você tem R$ 50 e a sua namorada tem 20, isso quer dizer que ela tem 70, né? Então é mais ou menos nessa pegada aí, né? O nosso, ela fala o nosso dinheiro, entendeu? A ideia é essa, o nosso dinheiro, né? Então é meu mais dela. Pegou a ideia? É a mesma situação aqui, né? Dentro de casa aqui, eu com a minha esposa, ela também trabalha, né? A esposa trabalha fora. E qual a questão, a situação, né, que a gente tem? Chega no final do mês, vamos pagar as contas, né? E aí ela pega e termina de pagar as contas, ela fala, poxa, meu bem, mas nosso dinheiro só deu para pagar as contas e tal. Então, quer dizer, por quê? Porque não sei se são todas as casas que são assim, mas aqui a gente faz o seguinte, vamos trabalhar, vamos nos organizar, né? E tudo que a gente conseguir de receita no mês, então é o nosso dinheiro, é o dinheiro que a gente tem para poder, né, pagar as contas, para poder se organizar aí durante o mês, né? Então, quero que vocês entendam isso. É o nosso, né? A partir do momento que a gente é casado, a gente constrói as nossas coisas. A gente está em prol de um mesmo horizonte, né? Nossa, que romântico, professor. Mas é a verdade, é como tem que ser, né? Se duas pessoas possuem alguma coisa, então o pronome possessivo utilizado para isso é nosso. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Então, o nosso é o plural de meu. Agora, o teu são, olha só, o vosso. Tá vendo? Né? Então, se eu disser assim, ó, vosso e tal, então é de vocês. Beleza? Se eu chego assim, por exemplo, para um aluno e falo, eu preciso falar com o teu pai. Você entendeu? Mas agora, se existem irmãos dentro da sala, eu chamo os dois e falo, eu preciso falar com o vosso pai. Entendeu? O pai de vocês. Ficou claro? E às vezes é tão simples, é tão trivial, mas as pessoas não param para poder pensar a respeito disso, né? Se pensassem, ficaria mais fácil, né? Mas só que na verdade aí, ó, eu não vou falar, eu preciso falar com o pai de vocês. Tá vendo isso? De vocês, né? Não ficou uma palavra só, eu tive que construir uma expressão. Por quê? Porque o você, ele é o quê? Ele é, como eu disse para vocês, ele era anteriormente um pronome de tratamento e agora para poder se adequar às diversas situações em que a segunda pessoa do plural ou a primeira pessoa ou a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa em geral, né? Ela é aplicada, você vai perceber que vai precisar de algumas adequações para que o você seja colocado de maneira adequada, né? Já o vosso e o teu não tem problema, tá bom? Bora lá, continuar. Alguém comentou alguma coisa aqui no bate-papo? Qual livro você está usando? Olha aqui, ó. Aqui em cima está dizendo o livro, ó. Livro 4, capítulo 1. Tá certo? Livro 4, capítulo 1. Tá aqui em cima, beleza? E aí o que que acontece? Tranquilo, sem problema, Giovana. Normal. Esse material aqui, ele já é elaborado automaticamente do livro, você entendeu? É um resumo que ele já sai automático do livro. Quer ver? Vou mostrar para vocês como que esse resumo aqui aparece. Olha só. Deixa eu compartilhar a tela do Plural. Cadê? Tá aqui, ó. Acho que é aqui. Deixa eu ver se é aqui, que aí eu só mudo de aba. Mudei de aba, vocês continuam vendo o navegador, sim ou não? Ó, o Plural abrindo aqui, ó. É a plataforma digital do Somos, né? Que é o material que a gente está usando. Vou mostrar para vocês como funciona essa questão aqui. Deixa eu ver, comentaram no chat. Isso. Tá vendo, né? Estão vendo os livros? Quando eu preciso trabalhar um livro que é de vocês, o que que eu faço? Olha aqui, ó. Ó, venho aqui, seleciono língua portuguesa, né? Como tá aqui, ó, marquei. Aí venho aqui, seleciono a série, olha lá, ó, tava marcado segundo e terceiro, vou marcar primeiro, né? Venho aqui e seleciono a coleção de vocês, porque tem várias coleções aí, né? Então, o de vocês é o livre aqui, marquei, mando buscar. Olha só. Mandei buscar, os livros vão aparecer aqui. Ó, caderno 1, caderno 2, tá vendo aqui embaixo escrito aqui, ó, caderno 2, caderno 3, caderno 4. Caderno 4 é o que a gente está usando, certo? Então, vou abrir ele aqui agora.
Ele vai abrir para mim, né? E olha que versatilidade, né? Eu achei isso aqui, cara, incrível para a gente poder trabalhar. Ó, o livro está aqui, né? E aí eu vou passando ele aqui, olha aqui, ó. Numeral e pronome, tá vendo aqui? Então é o capítulo 1 que a gente está trabalhando, a gente já falou de numeral, né? O livro, é claro que vai trazer um contexto bem maior a respeito, né? As situações aqui, olha só, vou aumentar aqui para que vocês possam ver, né? Vou dar volta 259 aqui. Olha aqui, ó. Flexões de numerais, tá vendo? Cardinal, varia em gênero e número, 1, 2, 2 e terminados em entos, tá vendo? 200, 200, 300, 300. Viu isso? Né? Então ele vem explicando tudo aqui em forma de texto para vocês, faz as observações, certo? E o que que acontece? Aquilo que a gente tem lá, né, é o quê? É um slide que vai guiar essas explicações que eu vou trazendo aqui para vocês. Olha só. E aí tem texto, tem as atividades, tá tudo aqui, né? Para que vocês possam depois responder sem problema nenhum. Aqui eu estou passando já e estou mostrando as respostas, né? Aqui, pronomes. Pronome substantivo, pronome adjetivo, já expliquei para vocês. Os pronomes pessoais do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa, quem fala quem fala com quem se fala e de quem se fala, lembra? Aí ele vem com os pronomes pessoais, o mesmo quadro. O que aconteceu aqui, gente? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. O que aconteceu aqui? Quando eu cheguei aqui, eu vim aqui, ó, cliquei nesse quebra-cabeças aqui e vim aqui, ó, numeral e pronome. Cliquei e ele automaticamente faz o download para mim desse slide que eu estou apresentando para vocês. Quando a gente terminar o pronome, eu vou vir aqui e vou clicar e vou abrir preposição, conjunção e interjeição, que é o nosso próximo conteúdo, certo? Então, assim, o material que vocês estão me vendo apresentar lá está timbrado, inclusive, né, com a aparência do livro de vocês, certo? Com a aparência do livro de vocês. E ele é exatamente voltado aqui. Uma coisa interessante, né, que o slide já é automaticamente preparado aqui. Eu só clico e ele me dá o slide na hora. Você entendeu? Para poder apresentar para vocês, para poder trabalhar. É uma plataforma muito boa, essa plataforma do Plural, né? Que dá para a gente poder trabalhar muita coisa. Olha só, aqui, o que eu acabei de falar para vocês dos pronomes pessoais do caso oblíquo 4, né? Emprego dos pronomes pessoais, aí ele vem falando aqui, ó, ele vem falando do tu e do mim, como eu acabei de comentar com vocês. Lembra disso? Né? Do ti e do mim, né? Aqui para poder tomar cuidado, para não confundir, certo? E aí, olha só, depois aí vem aqui, ó, os pronomes de tratamento, pessoais de tratamento, mas antes disso tem os possessivos, né? Tá organizado lá os possessivos, eu vou voltar para a nossa apresentação aqui. Deixa eu descompartilhar a tela com vocês e voltar para o slide, que ele é mais dinâmico, vai ser mais rápido para a gente poder trabalhar. A não ser que vocês prefiram um livro. Diz para mim aí, coloca assim, livro, se você prefere o livro, slide, se você prefere o slide, lá no chat, que eu posso trabalhar com qualquer um dos dois com vocês aqui sem nenhum prejuízo. Tá bom? Vamos lá? Bota lá para mim lá no chat lá, por favor. Livro ou slide? Bom, beleza, então, né? A galera já, né? Boa parte, maioria aqui já jogou slide aqui, então continuo com o slide. Vou compartilhar com vocês aqui. A gente continua da onde a gente parou. A gente estava conversando aqui, né? Caderno 4, capítulo 1, vocês sempre vão conseguir ver aqui, ó. Gramática, caderno 4, capítulo 1, tá organizado aqui para vocês. E agora, a ideia dos pronomes possessivos. Acabei de dizer para vocês, né? Essa ideia aí da posse, certo? Expliquei como é que funciona a aplicação. Normalmente, os pronomes possessivos, eles têm duas aplicações. Ou eles serão adjetivos ou eles serão substantivos. Substantivo quando substitui, adjetivo quando ele, o quê? Quando ele acompanha o substantivo, tá certo? Beleza? Tranquilo. Olhando o chat aqui de vocês aqui, né, as conversas, para ver se tem alguma dúvida, só a galera falando lá a respeito do slide do livro. Bom, e aí então, eu quero que vocês entendam isso, né? Quando é que esse pronome ele vai ser, né, utilizado dessa maneira aí? Vamos lá, vou colocar aqui embaixo aqui, né, para poder mostrar para vocês dois exemplos, ok? Olha aqui, ó. Este é o meu carro. Opa.
Onde está o seu? Pegou aí? O que eu quero que vocês entendam? Que aqui, ó, eu tenho o pronome possessivo meu e tenho o pronome possessivo seu. Tá certo? Os dois são classificados aqui como pronomes possessivos, certo? Só que tem um detalhe, um deles é pronome adjetivo e o outro é pronome substantivo. Sim ou não? Concordam comigo? Conseguem entender nesse contexto aqui essa situação? Fala comigo, gente. Muito bom, ó. Sim, sim, porque olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Este é o meu, tá vendo aqui? Meu, né? Meu carro. Perceba que meu tá acompanhando o carro, tá indicando que o carro é de posse de quem? De mim, da primeira pessoa. Pegou? Agora dá uma olhada aqui. Onde está o seu? Seu aqui está indicando posse, mas também está substituindo uma palavra. Qual palavra? Carro. Pegou? Então aqui, ó, quando o pronome está acompanhando um substantivo, que no caso é carro, né, indicando posse, ele é um pronome possessivo adjetivo, certo? Agora, quando ele está substituindo o pronome, o substantivo, que no caso é carro, e mesmo assim continua indicando posse, ele é um pronome possessivo adjetivo. Pegou? Entendeu? Sim ou não? Eu não preciso repetir carro aqui de novo, que eu já disse anteriormente. Então, ó, este é o meu carro. Onde está o seu? Pegou? Tranquilo, galera? Dá um okzinho para mim se a galera entendeu, se ficou fácil. Massa. Vamos seguir, então. Vou olhar todos os comentários, né? Porque às vezes alguém não entendeu. Professor, explica de novo, por favor. Na hora, tá, gente? Na hora. Então vamos lá. Então quero que você entenda essa situação aqui que para cada uma das pessoas, né, você vai utilizar o pronome correto. E aí, presta bem atenção nisso. É muito comum dentro da sala de aula você falar assim: ô fulano, me empresta a sua caneta aí só um pouquinho e nunca mais devolver. Não, mas o problema não é esse. Vamos falar do ponto de vista linguístico, né? Você chega e fala: fulano, me empresta a sua caneta. Entendeu? E aí o que que você faz? Você acaba de cometer um erro. Por quê? Porque ó, fulano, você usou o vocativo, então quer dizer que a segunda pessoa é a pessoa com quem você está falando. Então você não deveria usar sua, você deveria usar tua, certo? Porque sua é para terceira pessoa. Viu isso? Você entendeu? E aí, por exemplo, vamos supor que você chegou no fulano e falou assim: fulano, me empresta a tua caneta. E ele te emprestou a caneta, né? E aí depois, num outro momento, 2 dias depois, né? Você tá lá, sentado lá, e um outro colega tá conversando com você, aí quando é festa, você pega e tira a caneta da bolsinha, né? E aí o cara fala: uai, essa caneta aí? Ele falou: uai, você conhece o fulano? Pois é, eu peguei a sua caneta e não devolvi mais. Então, qual é a questão aí? Se você está falando da terceira pessoa, ele, então é sua. Seu, sua. Se você está falando da segunda, se está se referindo à segunda pessoa com quem você está falando, tem que ser teu ou tua. Ficou claro isso para vocês? Sim ou não, galera? Mas, então, teu para a pessoa com quem você está falando, teu ou tua, teus, tuas, beleza? Nossa, fulano, eu admiro muito os teus resumos, não os seus, mas os teus. É difícil da gente, olha, presta atenção, é muito difícil da gente se policiar no dia a dia, porque a maioria das pessoas já estão acostumadas a usar o seu e o sua, tanto, né, para a segunda pessoa, e quando você vai falar da terceira pessoa, você fala o dele ou dela, não é isso? Então é bastante complicado. Entendeu? É bastante complicado essa questão aí. Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso,
Não na hora de falar. Na hora de falar, se a pessoa compreendeu, tá massa. Mas na hora de escrever, você tem que tomar o devido cuidado. Na hora de interpretar um texto também, você tem que tomar o devido cuidado de saber que é dessa forma. Por quê? Porque às vezes você pode marcar uma opção errada porque você não sabia dessa situação, né? E o quadrinho vem para poder te mostrar isso, para fazer com que você entenda. O quadro parece tão chulezento, né? Não explica nada, mas agora se você para poder refletir sobre os usos e as implicações que estão sendo trazidas dentro desse quadro, você vai perceber que faz sentido, né? Eu, tua. Por quê? Porque eu estou falando com tu. Seu, sua. Por quê? Porque eu estou falando com ele, com ela, entendeu? A terceira pessoa. Massa? Agora vamos para um tipo de pronome que a gente tem que analisar ele sobre vários aspectos, né? Que é o pronome demonstrativo. O demonstrativo, eu tenho o uso de acordo com o tempo, eu tenho o uso com relação à posição geográfica e tenho o uso com relação à questão de posição no texto, né? Organização textual, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado. Quais são os mais problemáticos e o que a gente tem que tomar muito cuidado? São esses três primeiros aqui, ó, pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos indicam a posição de determinado ser no espaço, no tempo ou no contexto. O que eu acabei de falar para vocês, né? Alguns variam em gênero e número, outros são invariáveis. Pegou? Então, olha aqui para você ver. Este, esse e aquele. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Professor, já ouvi falar alguma coisa nesse sentido, né? Aí, o que acontece? Sobre essa situação, né? A gente cria contextos. Por exemplo, quando eu estou falando no espaço, quer dizer, a localização. Sim ou não? Por exemplo, preste bem atenção. Preste bem atenção. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Aqui. Olha só. Esta caneca. Por que eu disse esta caneca e não disse essa caneca? Porque é o seguinte, quando eu estou falando de referencial no espaço, aquilo que está próximo do falante, de quem fala, né, ele vai se referir a esse objeto ou a essa situação como este. Este perto de quem fala. Aí, por exemplo, se eu estivesse em sala de aula e alguém estivesse com uma revista dentro da sala de aula, e eu diria para ele o quê? Guarda essa revista. Por quê? Porque eu estou falando para ele que está com a revista perto dele. Então, quer dizer, se estiver perto de quem fala, este. Se estiver perto de quem ouve, esse. Beleza? E aí eu falo para ele, guarda essa revista. Porque você está vendo aquela porta? Se você não guardar essa revista agora e não prestar atenção no que eu estou explicando aqui, você vai sair por aquela porta. Então, quer dizer, este perto de quem fala, esse perto de quem ouve e aquele, entendeu? Distante dos dois. Ficou claro primeiro? No espaço, pronome demonstrativo no espaço. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Massa. A galera só fala sim, 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 né? Mas também fazer o quê, né? Fazer o quê? Estão compreendendo? Eu espero, tá certo? Bom, depois, no tempo. Esta manhã, para o Colégio Planeta, eu vou ministrar 6 aulas na sequência. Então, eu estou todas as 6 aulas aqui no Colégio Planeta essa manhã. Esta manhã, certo? Pegou? Esta manhã, né? Indica presente ou indica um passado muito, presta atenção, um passado muito próximo. Né? Pegou? Mais normalmente utilizado para poder indicar presente. Agora, presta atenção. Essa semana, né, houveram dias em que foi difícil acordar para poder lecionar, né, para poder dar aula. Por quê? As noites estão muito quentes, né, e tá difícil de dormir. E eu também precisei trabalhar um pouco até mais tarde porque estava organizando alguns materiais aí para uns projetos. Qual a situação que a gente tem aí? Essa semana. Por que eu disse essa semana e não esta semana? Porque eu ainda estou vivendo a semana, mas eu falei que alguns dias atrás, né? Então é um passado bem próximo. Agora, quem aqui lembra daquela primeira aula que eu ministrei para vocês? A primeira vez que eu entrei na sala lá no Planeta para poder dar aula para vocês. Quem é que lembra da primeira aula? Aquela primeira aula.
Aí, ó, acho que eu lembro, né? Não sei não. Eu não estava ainda. Beleza. Bom, o que eu quero que vocês entendam? Então, quando eu falei esta manhã, você viu que eu indiquei presente, sim ou não? Quando eu falei essa semana, é um passado próximo. E quando eu falei aquela primeira aula, já é um passado mais distante. Viu isso? Né? Aí, igual eu estava comentando com o pessoal do segundo ano, que foi a primeira aula aí, né? Falei com eles a respeito de quê? Falei com eles a respeito da situação de que estava difícil esse momento, mas que a gente deveria seguir estudando, continuar, né, estudando aí. Por quê? Porque apesar de tudo isso, o tempo não parou. Por que a gente vai parar, vai deixar de fazer as coisas, vai deixar de estudar, vai deixar de adquirir conhecimento para poder, né, alcançar os nossos objetivos? Naquela época da Segunda Guerra Mundial, teve muita gente que teve que se trancar em casa, né? Com medo de muitas situações que aconteceram, né? Naquela época também da ditadura militar aqui no Brasil, teve muita gente que teve que, né, se privar de algumas coisas, né? Então, assim, existem vários momentos difíceis e o que vai diferenciar, né, a gente das outras pessoas é o quê? A gente continuar seguindo e continuar buscando conhecimento. E aí você perceba que quando eu falei sobre a Segunda Guerra Mundial, quando eu falei da ditadura, eu falei naquela época. Naquela. E é o quê? É em mais aquela. Em aquela época, naquela época. Então, aquela é um passado distante. Pegou? Né? Essa pandemia, certo? Né? Se eu falo assim, ó, esses primeiros meses dessa pandemia, né, foram de muito terror. Agora a galera já deu uma organizada, já se organizou, já se ambientou, né? Já sabe que tem uma rotina de aulas online e essa coisa toda. Então percebam que quando eu falei esses primeiros meses, né, eu estou dizendo um passado que ainda é próximo, porque nós ainda estamos vivendo a pandemia, entendeu? Quando eu falo essa semana, eu estou fazendo referente a quê? Eu estou fazendo referente a portão ali que fez um barulho ali, eu pensei que tinha alguém. Eu estou falando a respeito de quê? De a semana de hoje para trás, certo? Estou fazendo referente a isso. Então, quer dizer, um passado próximo. Ficou claro para vocês? E quando eu falo este momento, esta aula, por exemplo, é uma aula a respeito de gramática. Então, é o presente, certo? Isso eu estou falando de pronome demonstrativo sendo sequestrado. Não, aqui, ninguém sequestra aqui não, você está doido? Eu estou muito bem organizado aqui com relação à segurança, tá? Eu tenho a Lucile, né? Eu tenho a Lucile e tem também um dispositivo aqui que dispensa projéteis de 6 milímetros, né? Em polímeros, né? As chamadas BBS. Então, antes de acontecer alguma coisa comigo, né? A pessoa vai ficar bem machucada. Eu vou pegar a Lucile para que vocês vejam. Só um momento. Ó, o portão de novo, galera. Então, assim, a pessoa que vai tentar entrar aqui, ela tem que pensar umas 2, 3 vezes antes de mexer comigo, entendeu? Porque não sei não, né? Então eu acho que é essa situação, né? Tem que pensar um pouquinho antes de cair aqui para dentro aqui, porque não vai, né? Não vai ser de qualquer jeito, não. Vou deixar a Lucília aqui do lado, ela estava guardada, mas vou deixar aqui do lado, né? Bom, para quem essa é uma piadinha para quem lembra de The Walking Dead, né? Na verdade é um taco que eu tenho que eu fiz mesmo, né, para poder dar uma aula no cursinho de carreiras policiais lá, era uma aula temática, né? E eu me vesti mesmo, me fiz um cosplay de Negan, né, do The Walking Dead lá. Então, aí eu guardo ainda porque de vez em quando a gente, né, tá aí. Bom, não é oitão não, gente, para com isso, né? Eu não tenho uma arma dentro de casa não. Eu tenho
um equipamento, né, para prática de airsoft, né? É uma pistola de airsoft, tá bom? Bem tranquilo. E aí por isso que eu falei que é um dispositivo que dispensa projéteis de 6 milímetros, né? Esféricos, né? As chamadas BBS, as bolinhas de branquinhas lá de polietileno, poliuretano, né? Qualquer hora eu mostro para vocês, tá guardado, né? Vamos lá, vamos continuar com os pronomes demonstrativos. O que a gente tem aí, né? Agora faltou, então, ver esses outros pronomes aí. E aí, aqui a gente entra num caso muito polêmico, tá? Quais são as variações, então, que eu tenho aqui? Este, esse e aquele sofrem variação. Olha aqui, ó, para o plural e para o feminino. E do feminino para o plural também. Sim ou não? É o este. Beleza? Só que além dessas 4 variações, eu ainda tenho o isto, né? Ainda tenho o isto, então, né? Que é quando você não sabe o que é, né? O que é isto? Né? Isto. O que, olha só, perguntinha básica para vocês. O que é isto? Tem gente que chama de prendedor, tem gente que chama de pregador, né? Como é que você chama isso aí na sua casa? Isto. Hã? Qual é o nome? Fala para mim. Qual é o nome disto? Disto. Tá perto de quem fala, então tem que ser isto, né? Isto é um prendedor, prendedor de roupa, bagulho de prender roupa no varal, prendedor, pregador de roupa, olha só, tá vendo? Se a gente parar para pensar, o mais correto é falar prendedor, né? Por que prendedor? Porque ele vai prender a roupa no varal. Agora, pregador, se ele pregasse a roupa do varal, né? Quando na verdade não, ele só prende, ok? Só uma questão de lógica, né? Para a gente poder discutir. Bom, e aí, galera, olha só, depois de passar por esses 4, aliás, esses 3 aqui, eu tenho o, os, a, as, que faz referência. Por exemplo, olha só, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, nesse momento agora, que é o seguinte, tem gente que está confundindo aqui o momento da sala de aulas. Já viram algum professor falar assim com vocês, sim ou não? Tem gente que está confundindo aqui o momento da sala de aula. Eu sou professor e estou aqui para dar aulas. E eu, olha só, e eu vou fazê-lo da melhor maneira possível. Tá certo, né? Isso. E eu vou fazê-lo da melhor maneira possível. Fazê-lo o quê? Dar aulas. Você entendeu? Vou fazê-lo. Fazê-lo, né? A ação de quê? De dar aulas. Pegou a ideia? Então, esse lo que vocês estão vendo aí, né? Ele, e eu não, né? Ficou estranho aqui. E eu vou fazê-lo da melhor maneira possível, certo? Então, isso é o quê? É um pronome que vai fazer referência, tá bom? Vamos pegar uma outra frase aqui. Presta atenção. Vou pensar aqui como que ele vai ser demonstrativo. Vocês sabem o que que está ali no portão? O cachorro da minha sogra que está do lado de fora está querendo entrar aqui. Não vou deixar ele entrar, não. Vou pensar aqui como que eu vou usar o ou o as aqui como exemplo para vocês. Não, não vou bater, não. Não vou deixar ele entrar, vai ficar lá de fora. Galera, esse o e esse a aqui, quando eles são demonstrativos, tá? O que eu quero que vocês entendam é que eles vão fazer referência, certo? A um outro nome que já foi citado, certo? Por exemplo, olha só. Ontem, fulano, ontem à noite eu deixei um cartão de crédito aqui em cima da mesa. Você o pegou? Você o pegou? Pegou? Então, esse o aí, então, é esse que a gente tem aqui, ó. O o, o os, o a e o as, certo? Aqui a gente já está entrando em pronome demonstrativo, que fala a respeito de quê? De um objeto ou de alguma coisa que está sendo referenciado ali.
Agora, nesses outros casos aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu sair desse negócio aqui. Nesses outros casos aqui de baixo, ó, mesmo, próprio, semelhante e tal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês podem usar como demonstrativo. Só que esses aqui, eles só vão funcionar, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Eles só vão funcionar como pronome adjetivo, tá? Eles são demonstrativos, mas são pronomes adjetivos. O que é isso? Hã? O que é isso? Ele não substitui o nome. Ele não substitui o nome. Não posso, por exemplo, falar assim, ó, olha só. Vou colocar aqui um negócio aqui para vocês aqui, ó. Colocar no texto aqui de novo. E já vai acabar nossa aula, não é possível, passa muito rápido. Ontem à noite, um ladrão tentou assaltar o restaurante. Porém, um policial que estava de folga o impediu. Ponto. O mesmo estava armado. Armado. Pronto. Quem é que estava armado? Responde para mim quem é que estava armado. Tem como dizer quem é que estava armado? O policial? O policial Talves. Você conhece até o policial, Gabriel? Chama Talves, o sobrenome dele? É talvez, né? Com Z, ô cabeção. Bora lá. Os dois vão tirar X1. Depende do contexto. KKKKK. Cloro, uai. Bom, vamos lá, né? O que eu quero que vocês entendam? Presta atenção. Né? Aqui, como eu tenho... Ó, falta 1 minuto para encerrar a aula. Vou só terminar de explicar isso para vocês. Aqui, como eu tenho 2 referenciais, um ladrão, certo? E depois um policial... Pegou? Quando eu uso o mesmo, né? Eu não tenho condição de decidir se é o ladrão ou o policial. Por quê? Porque eu tenho 2 referenciais possíveis. Entendeu? Agora, você quer ver eu resolver a situação? O mesmo indivíduo. O mesmo... Deixa eu ver aqui. Aí seria melhor eu não usar o mesmo, tá? Pensar aqui como que eu vou colocar isso aqui para vocês. Eu acho que vai cortar a nossa aula e eu não vou conseguir desconstruir essa dupla referenciação que tem aqui. Mas na próxima aula eu começo com essa dupla referenciação aqui. Por quê? Porque eu preciso pensar aqui em uma palavra, um substantivo que eu vou colocar aqui para poder desconstruir essa ambiguidade de sentido que a gente tem aqui. Beleza? Então, na